Quarto dia, nós temos analisado alguns aspectos importantes da oração. No primeiro dia, sem olhar na revista, alguém lembra? Só eu posso olhar na minha colinha aqui. Alguém lembra? Primeiro dia, qual foi o título? Oi? Quase. Necessidade de oração. Segundo dia, Deus ouve a oração do humilde. E ontem, oração e trabalho missionário. E hoje, eu sou mais um dos alunos daquele curso do pastor Ibsen, que eu não sei quem vai ser o professor e quando começaremos o curso. Oração incessante. O texto apenas está a referência. Por isso, convido você a abrir a sua Bíblia no texto que está ali. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. O verso 17. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, o verso 17. Encontraram? Você com certeza já ouviu. Aliás, muitas coisas que foram ditas nesses 3, agora quarto dia, você já ouviu. E na realidade, o objetivo desses 10 dias não é trazer novidades, mas apenas reforçar coisas que nós, no dia a dia, acabamos, por conta dos problemas, das lutas, da correria, nós acabamos esquecendo. Um dos mais sábios, ou se não o mais sábio que passou por essa terra, abaixo de Jesus Cristo, Salomão mesmo disse que não há nada de novo aonde? Debaixo do céu. Portanto, primeira coisa que quero dizer a vocês, e nós vamos orar logo na sequência, é que com certeza você já ouviu o que eu vou te dizer. Pouca oração. Quem já ouviu? Completa para mim. Pouco poder. Muita oração, muito poder. E eu sinceramente posso arriscar dizer que a gente está orando pouco. Não sei se em casa o quanto você tem gasto do seu tempo em oração, mas aqui na igreja eu até arrisco dizer que a gente está orando pouco. A gente pode orar mais. Por isso, com as Bíblias abertas, uma vez mais eu quero te convidar, assim mesmo como você está, para curvar a sua fronte, fechar os seus olhos, para uma vez mais falarmos com Deus. Querido Pai, a Tua palavra está aberta, e pela 4ª vez nesta semana, nesses 10 dias que teremos até sábado, nós queremos ouvir a voz do Espírito Santo falando ao nosso coração. Portanto, Senhor, que os nossos ouvidos possam estar bem abertos, os nossos lábios fechados, para que a voz a ser ouvida a partir de agora seja a voz do Espírito Santo. Te suplicamos com humildade, com o coração esvaziado e com o perdão dos nossos pecados, o fazemos em nome de Jesus. Amém. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Orai sem cessar. Quem escreveu a carta de Tessalonicenses? Paulo. Paulo era um indivíduo que falava muito,
mais ou menos como eu. É que assim, cheguei dia 4 de fevereiro aqui, foi numa quarta-feira. Eu tinha dito para o irmão Antônio também, ele tem um sobrenome como ele é mais conhecido, que eu agora esqueci. Esse mesmo. É que assim, lembra uma coisa que a gente não pode comer, né? Que é um derivado do porco. Então eu prefiro por Antônio, é o primeiro nome dele. Aliás, ele está aí, cadê o Antônio? Não veio hoje? Oi? Ia pregar em Canoas, muito bem. E eu cheguei aqui dia 4, ele me perguntou, me pediu os hinos, eu disse que ficava a critério da igreja, que não havia escolhido algum, mas que eu precisava de 20 minutos. E ele foi obediente. Eu esperava que ele fosse desobediente e me desse assim uns 25 a 30. Pois ele me entregou o microfone na mão, na verdade o pastor Ibson, porque aí aproveitou para me apresentar, me colocou o microfone na mão 20 para as 9. Só que faltando 1 minuto para as 21, eu estava convidando aqueles que estavam presentes a ficarem em pé. A minha esposa falou, eu só acredito vendo. Ainda bem que tudo aqui nessa igreja é filmado, né? E eu não sei nem se ela teve a curiosidade de conferir, mas acho que ainda está lá o link. Eu salvei, porque não é todo dia que prega-se no Iguatemi, né? Paulo era assim também. O Paulo da Bíblia. Falava e quando ele abria a boca, ele falava muito. E as pessoas paravam para ouvir, porque ele, além da eloquência, além da oratória, era alguém que tinha conteúdo, alguém conhecido no mundo de então, em praticamente todo o mundo. Um homem que falava pelo menos 4 línguas diferentes. Um homem que tinha motivos de sobra para colocar o nariz bem empinado e dizer, eu sou o cara. Só que o curioso é que, apesar de esse livro, assim como todos os outros que ele escreveu, se tratar de uma carta, mas aqui ele dá alguns conselhos bem curtos, e é por isso que você tem, ainda que a divisão em versos bíblicos, ela veio ocorrer só agora, a questão de 300, não mais do que 400 anos atrás, mas são conselhos bem curtinhos. E o conselho de hoje, vamos ver se eu acerto ou se eu vou ter que fazer mesmo a aula com o pastor. Deixa eu ver se está ligado aqui. Vamos ver se vai. Foi. Eu fiquei curioso porque o texto diz simplesmente, orai sem... Aí eu fui para o dicionário, para entender um pouquinho por que o apóstolo Paulo foi tão objetivo. Orai sem cessar, e eu fui lá. Significado de cessar: interromper a continuação de, deixar de continuar, acabar, fazer parar, dar fim a, interromper, cessar de, deixar de fazer alguma coisa, desistir. E a etimologia da palavra é do latim cessare. Paulo está dizendo o contrário de tudo que está escrito aí. Orar sem interromper a continuação. Orar continuamente. Não parar, não pode acabar. A oração não pode parar, ela não pode ter fim, ela não pode ser interrompida. Só que quando eu estava ali atrás e os grupos aqui falando, acho que até foi o primeiro grupo que fez menção a isso, o cessar ou orar incessantemente, o contrário disso, é algo que deixa a gente um pouco confuso. O que Paulo exatamente estava querendo dizer aqui? A gente precisa entender um pouquinho do contexto, e aí se você volta umas 2 folhas aí da sua Bíblia, você vai ver que Paulo ele ali se apresenta numa carta, dizendo que está com saudade, etc. Apresenta as pessoas que estão com ele, que também estão com saudade.
uma delas era Silas. Timóteo havia estado com ele, levou as notícias dos Tessalonicenses, e agora, através de Timóteo, ele leva essa carta em mãos. Essa carta é entregue em mãos à igreja de Tessalônica. Só que quando Timóteo chegou para dizer para ele como que estava a igreja em Tessalônica, as notícias não foram muito boas. Estavam tendo algumas intrigas. Algumas doutrinas errôneas estavam sendo introduzidas no seio da igreja. Isso já aconteceu aqui na igreja de Iguatemi. Talvez esteja acontecendo. Eu fico bem à vontade, porque como eu cheguei de 4, hoje é que dia mesmo? 22, menos 4, 18. Então, para mim é tudo cabeça de repolho, assim dizia o meu professor de oratória, lá no curso de teologia. Quando você estiver muito nervoso, sentir que o microfone está fazendo assim na sua mão, e que você vai ficar com um problema do pastor Y. Eu brinco assim porque eu já conheço ele há algum tempo, mas porque eu tenho algo que eu precisei respirar fundo, depois de já ter aberto a Bíblia com vocês e ninguém percebeu, talvez só a minha esposa, porque eu tenho outro problema, epilepsia, e de ordem emocional, e se eu fico muito nervoso, daqui a pouco o microfone começa a fazer assim, igual com o pastor Y, só que aí eu corro o risco de cair no chão. E a minha esposa falou, tu trata de te controlar porque agora eu estou grávida. E eu não vou ter a mesma agilidade para te segurar. Então eu fico à vontade para dizer algumas coisas. Será que existem alguns problemas? Que doutrinas, quando não é o pastor Y ou algum outro pastor, e eu não estou fazendo apologia que só pastor fala a coisa certa, porque alguns anos atrás, infelizmente, talvez por não estar orando incessantemente, um pastor adventista causou um estrago tremendo, não muito longe daqui, mas Deus o resgatou, e ele está de volta ao ministério. Mas eu estou querendo dizer que muitas vezes pessoas, por não estarem orando incessantemente, doutrinas são introduzidas de maneira sorrateira. E quando você não ora, você não está sendo devidamente usado por Deus. E só existem duas coisas. Nós vivemos num conflito entre o bem e o mal, em que pelo bem existe Deus e pelo mal é quem? Satanás. Então, se você não ora incessantemente, você fica mais propenso a ser usado por quem? Por Satanás. E estava acontecendo isso lá em Tessalônica. E aí então Paulo responde a cartinha, depois do relatório dado por Timóteo, e começa ali a dar uma listinha de algumas coisas. Diz que gostaria muito de em breve estar com eles e tal. E se você chega então no capítulo 5, você vê mais algumas coisas ali. E finalmente chega no verso 17, quando ele diz assim: orai sem cessar. E logo no 18 aí ele diz o quê? Em tudo dai graças. Só que quando a gente lê esse negócio de carta, e cessar, e para e não para, eu não posso, até dormindo eu tenho que orar, mas não tem como é que é essa coisa? Fica mais fácil, e nos quase 2 anos que eu fui professor, então a gente aprende um negocinho chamado didática, e que para os alunos entenderem, fica mais fácil quando a gente conta, por exemplo, uma história, fica mais fácil de compreender as coisas. Mas antes de eu contar uma historinha para vocês, eu quero mostrar mais um detalhe. Para nós entendermos um pouquinho mais essa coisa do orar sem cessar, nós temos que entender, e a minha amiga lá da escola do Sarandi está aqui, a professora não estou vendo. Tem algum professor de português aqui? Que bom, não tem. Ou não se manifestou. Mas orar sem cessar, então aqui Paulo está dizendo que é algo contínuo,
algo que não pode parar, como diz o pastor Y, sim ou não? E aí, nessa coisa de didática, eu quero convidar você a ir para o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Naqueles textinhos que estão lá, ó. Capítulo 5, verso 24. 3 personagens que têm alguma coisa em comum. Encontraram? Gênesis é fácil, primeiro livro da Bíblia, capítulo 5, verso 24. O que diz lá? Alguém lê bem alto para mim, sem microfone. Andou Enoque com Deus. Espera aí, tá errado esse negócio. Porque você acabou de me dizer que sem cessar dá a ideia, é um verbo que dá uma ideia de continuidade, algo que não para. Só que aqui o verbo está no passado, algo que terminou, porque diz o quê? Que Enoque o quê? Andou com Deus, então ele andou, parou. O tempo aqui está onde? No passado. Não dá essa ideia de sequência. Só que aí por isso que eu coloquei com reticência. Esqueci de pôr as reticências, coloquei só no começo. Porque diz na sequência que ele não andava mais com Deus, por quê? Porque Deus o tomou para si. Por que continuar andando com Deus? Aqui na terra. Porque agora ele estava no céu, como está até hoje. E aí na sequência, você vai descendo aí na sua Bíblia, chega no capítulo 6, no verso 9, e aí diz o que? Uma outra pessoa lê bem alto. Verso 9 do capítulo 6. Que biografia, hein? Íntegro, reto entre os seus, e alguém que fazia o quê? Andava com Deus. Agora sim, agora está numa ideia de continuidade. Noé, enquanto esteve aqui na terra, o que ele fazia? Andava com Deus. Não diz que ele orava, mas se você está andando com Deus, isso eu não posso dizer que é sinônimo de oração, sim ou não? Como diz o pastor Ibsen. Claro que posso. Se eu estou andando com Deus, eu estou orando. Aí vai ficando fácil para a gente entender o pedido, a orientação do apóstolo Paulo, orai sem cessar. E aí tem mais alguns capítulos mais, e a gente chega em Abraão. Abraão teve alguns encontros especiais com Deus. Enquanto você vai folheando a sua Bíblia para chegar até o 17, e vez após vez, Deus refaz ou reafirma uma promessa de que faria de Abraão uma grande nação. Só que existe aí uma pausa de 12 a 13 anos mais ou menos, desde o momento em que ele fez uma besteira, e que, abrindo um parênteses aqui, sabe por que você, quando está assistindo aos telejornais, vê aquele negócio lá de confusão, lá na Palestina, faixa de Gaza, e é bomba para um lado e bomba para o outro, e já que estamos falando em cessar, daqui a pouco eles fazem uns acordos diplomáticos e fazem um cessar-fogo? Sabe quem é o culpado? Abraão, Sara e Agar. Como assim? Eu explico para quem não sabe. Ismael, o filho que Abraão teve com Agar, porque ele quis ajudar a Deus. E aqui um outro parêntese, bem rápido. Quando a gente tenta ajudar a Deus, dá problema, não dá certo. A gente não tem que ajudar a Deus. A gente tem que lembrar, e eu disse no começo, de que nada aqui nessa semana, nesses 10 dias, é novo. É simplesmente para nós lembrarmos de algumas coisas que no dia a dia nós esquecemos. Abraão quis ajudar a Deus, Sara quis ajudar a Deus, e entregou a concubina Agar, para que Abraão tivesse
o filho da promessa. Cumprisse o que Deus havia dito para ele, que faria dele uma grande nação. Mas esse era o plano de Deus? Não. E aí nasceu Ismael. E Ismael é o que dá origem a todos os árabes e que hoje se espalham pelo mundo. Mas o filho da promessa se chama, ou se chamou, Isaac. E esse é o que deu origem ao povo judeu, o povo de Israel. E agora por isso que esse povo fica se matando e atirando bomba de um lado para o outro, lá na faixa de Gaza. Porque afinal de contas, pela paternidade, não pela maternidade, mas pela paternidade, ambos são filhos de Abraão. Então aquela terra lá é deles. E aí ficam brigando e estão assim até hoje. Parêntese fechado, a gente volta para cá. Abraão tem um convite de Deus agora. 13 anos de silêncio, era mais ou menos a idade de Ismael. E o tempo passando. Abraão, que já era velho quando Ismael nasceu, consequentemente estava mais velho ainda. E quando Abraão já estava desanimado, Deus aparece para ele, e aí a gente chega. E alguém lê para mim o verso 1 do capítulo 17, bem alto. Espera aí, um de cada vez. 17, verso 1 de Gênesis. Abraão. E disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande em minha presença e se perfeito. Eu sou o Deus o quê? Meia boca? O Deus o quê? Todo-Poderoso. E aí ele diz o quê para Abraão? Vai e se deita com Agar de novo? É isso que está escrito? O que ele diz? Anda na minha presença e se perfeito. Perfeição na Bíblia não tem que ver com o que a gente pensa, aquela coisa de fazer tudo certo sem erro algum. Perfeição na Bíblia tem que ver com semelhança ao caráter de Deus. Bom, mas Ele é perfeito. Mas a revelação máxima de Deus é numa palavra, é num sentimento, que em português nós conhecemos como amor. Abraão, anda comigo e você será uma pessoa que terá amor. E eu vou fazer de você, como eu já prometi algumas vezes, vou fazer de você uma grande nação, e você conhece o resultado. Não é com Agar, é com a tua mulher legítima. E nasceu Isaac. Mas eu disse para vocês de uma historinha, e que tem a ver com um parente desse. Depois que ele resolveu então obedecer a Deus, andar na presença de Deus, veio Isaac, e depois quem é que apareceu um outro indivíduo? Jacó, que daí depois veio a se tornar Israel. E esse é o texto, essa é a historinha. Minha esposa agora está desesperada. Bom, o Everton voltou ao normal, voltou a falar muito. No mesmo livro, capítulo 32, mas a história é conhecida e eu vou resumir ela. São 9 horas agora. Capítulo 32 desse mesmo livro que você está aí. Algumas coisas que eu tenho sublinhado na minha Bíblia que eu quero compartilhar com vocês. Vou pontuar apenas algumas. Gênesis capítulo 32, a partir do verso 22. Mas ainda assim eu não vou ler todos os versos. Vou ler do 22 para que você grave aí. Levantou-se naquela mesma noite, e agora você pula para o 24. E ficando ele de que maneira? Só. E lutava com ele um homem até que horas? Até o romper do dia. Verso 26. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Deixa eu apoiar no banco que eu preciso virar aqui para ler ainda o 28. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe
lutaste com Deus e com os homens e foste derrotado. E prevaleceste. Eu tive a oportunidade de fazer algumas semanas de oração, e quando eu falo para adolescentes e jovens, eu intitulo a mensagem como O Dia que Deus Perdeu. Só que eu coloco assim, lá por quarta-feira, né? Que é para eles ficarem curiosos até a quarta-feira, às vezes até na quinta, que é para segurar mesmo o público. O dia que Deus perdeu. A palavra de Deus me dá autoridade para te dizer que esse homem, ainda que a expressão seja homem, mas pela sequência que esse próprio homem, entre aspas, diz, ele fala para Jacó: você não vai mais se chamar Jacó, mas sim Israel, porque o significado da palavra Israel é príncipe de Deus. Alguém se chama Israel aqui? Tem algum Israel presente? Não? Então não temos nenhum príncipe aqui. Príncipe de Deus. Que nome, que privilégio. Mas eu pensei algumas coisas ali. Minha Bíblia já fechou, então deixa eu ver se a sua está aberta. Eu comecei pelo 22, o que eu destaquei ali? O comecinho, pode ler, pode falar alto aí, vamos fazer um coral aqui. Levantou-se naquela mesma noite. Depois, no início do 24, de que maneira? Junto ou sozinho? Sozinho. Quanto tempo faz que você não tem levantado à noite, na madrugada, para falar com Deus? Faz menos de 24 horas, nessa madrugada talvez de sábado para domingo, porque afinal de contas são 10 dias de oração, o pastor Y está me motivando lá no Iguatemi, então eu vou levantar de madrugada. Se você fez isso, não nessa madrugada, ou talvez até numa das anteriores de quinta-feira para cá, Deus te abençoe por isso, continue te abençoando. Mas pela correria, voltando no texto inicial, nós somos tentados a fazer o que eu coloquei lá, que eu busquei o verbo. Nós, ao invés de não cessarmos, nós cessamos as orações. Ou pelo menos a didática, a maneira como orar. Existem muitas maneiras. Foi dito aqui pelo grupo que representou um dos tópicos. Sem cessar é quando você acorda, de madrugada, por exemplo, como Jacó fez. Você vai dizer, não, mas ele já estava acordado. É verdade. Mas ele separou tempo. E ele estava ali angustiado. Angustiado porque ele sabia que um irmão furioso, do qual ele estava fugindo há tanto tempo, estava vindo na direção dele. O texto diz que ele estava só, mas o irmão dele não. E se a minha memória não me enganar, era mais ou menos 400 homens. Se não for 400, também não é o mais importante. O importante é que Esaú não estava sozinho. E estava vindo e não era para dar um abraço e nem um beijo. Era para acabar com a vida de Jacó. Nos versos que a gente pulou ali, diz que Jacó, então, ele faz com que aquilo que ele havia construído de bens e a sua família, os filhos, ele faz passar um vale. O vale de Jaboque. Qual é o momento da sua vida que você está vivendo? Você está no topo da montanha? Você está no vale? A nossa vida é assim, queridos. Essa é a boa notícia que eu trouxe para você, se você esqueceu de tudo já o que eu falei. A boa notícia dessa noite é essa. É de que se você tem cessado de orar, bem-vindo ao planeta Terra. Porque Deus não está aqui para te julgar.
A Bíblia diz que vai sim haver um dia em que haverá sim um julgamento, e que Deus será esse juiz. Mas até esse dia, você tem possibilidade de corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Jacó sabia que ele precisava acertar as contas. Primeiro ele tentou do jeito dele. Ele ficou sabendo que o irmão vinha vindo, mandou presentes, mandou uma bicharada. Se o irmão quisesse pegar para ele, revender para fazer dinheiro, ou se quisesse matar para fazer churrasco, mas qualquer coisa, presentes. Ele ficou sabendo que não adiantou, o irmão estava vindo do mesmo jeito. Estava de noite, passava das 9. Ele cai de joelhos depois de passar a sua família. Ele volta para aquele vale, cai de joelhos. E em algum momento, talvez já na madrugada, ele sente uma mão no seu ombro. Se eu fosse Jacó, eu não sei o que eu teria feito. No mínimo um berro. Esaú me encontrou. Vou morrer agora. Só que sabe qual foi a reação de Jacó? Ele estava caído de joelhos. Ele falou, bom, eu não tenho escapatória. Só que eu não quero nem ver como é que eu vou morrer. Eu não tenho coragem de ver o rosto de Esaú novamente. Porque foi esse que ele imaginou quem era que estava ali tocando no seu ombro. Então se tem que morrer, que seja assim mesmo. Já estou de joelhos quase deitado. Ele agarra-se agora nas pernas daquele cidadão. Só que ele tinha um bom tato. E ele começou a perceber que não eram as pernas de Esaú. Ele percebeu que era alguém diferente, alguém especial. Porque essa pessoa agora não estava o agredindo. Estava simplesmente parada. E ele começa então a conversar. Até que ele chega nesse ponto que a gente leu, em que ele precisou ser interrompido e aquele desconhecido diz para ele, eu preciso ir embora, o sol está nascendo, o raiar do dia está aí, eu preciso ir embora. Sabe por quê? Porque era Deus. Ele estava prostrado com o rosto em terra, porque se ele tivesse levantado o rosto, ele teria morrido ali mesmo, porque era o próprio Deus que estava ali. Deixa eu te dizer mais uma coisa, antes da gente ir embora. Quando você cai de joelhos, Deus vem até você. E como um pai carinhoso, Ele coloca a mão sobre o seu ombro e te diz, filho, o que você está precisando? Por que você está de joelhos? Não é só reconhecendo que eu sou Deus e que você é servo, que eu sou criador e você é criatura. Você está de joelhos porque tem alguns motivos. E eu conheço o seu coração, mas eu quero te ouvir. Lembram lá no Jardim do Éden? Deus sabia ou não sabia onde estavam Adão e Eva? Sabia. Mas o que ele pergunta? Adão, onde estás? Sabe por quê? Porque Deus ele gosta de te ouvir. Deus ele quer te ouvir. E cada vez mais. Se tem uma melodia que soa de forma deliciosa, doce aos ouvidos de Deus, é a sua voz, a sua oração. Ele já sabe o que você vai pedir, mas Ele quer ouvir a tua voz. Porque Ele já sabe, mas porque isso faz bem a você emocionalmente, você solta, você coloca para fora. Aos poucos a gente vai se conhecendo, e já que eu tenho o poder na mão que se chama microfone, eu já vou colocando alguns dons, não para exibição, porque isso seria de uma arrogância tremenda, mas para exaltação de Deus. Eu me arrisco de vez em quando nas horas vagas, no dom da música. Essa música que já está sendo aí dedilhada,
Eu vou arriscar num solo. Se eu engasgar pelo meio, se vier a crise epilética, vocês continuem cantando. Eu sei que tem músico sobrando aí. É uma música que traz esse título dessa pergunta que eu fiz agora há pouco para vocês. Quanto tempo faz que você não se coloca de joelhos diante de Deus? Orei de joelhos hoje, talvez até aqui dentro da igreja, não sei se houve alguma oração de joelhos, porque depois eu fui ali para trás. Mas oração como a de Jacó, aquela de passar tempo com Deus, de você sentir que o joelho está doendo, é dessa oração. Esse é o sem cessar que Paulo também está falando, é de outras coisas, mas também disso. E eu quero te dar a oportunidade agora, de enquanto você estiver ouvindo essa melodia, você conversar com Deus. Mas eu vou te incomodar um pouquinho. Eu não quero que você faça isso sentado. Se eu estou falando que a oração tem que ser de joelhos, a gente tem que orar de que jeito? De joelhos. Não é muito convencional, mas vocês me permitindo ou não, eu vou fazer isso. Eu não vou estar orando porque eu preciso cantar, mas eu vou fazer de joelhos. E eu quero te convidar, se você sentir essa vontade, porque também não posso obrigar você, mas se você quiser, enquanto estiver ouvindo a melodia, se junte comigo e de joelhos converse com Deus. Que tempo já faz que falaste com Deus, contando segredos da alma. Que tempo já faz que oraste ao Senhor e de joelhos ouviste-lhe a voz. Que tempo já faz que não andas com Deus, deixando guiar sua vida. Teu amigo quer ser, quer dar-te poder, tu precisas sentir seu amor. Que tempo já faz que ajoelhaste a sós e oraste ao teu Deus lá do céu. Que tempo já faz que o teu coração se apega aos pecados teus. Que tempo já faz que não falas de Deus, pregando a mensagem do Mestre. Teu amigo quer ser, quer dar-te poder, implantar seu amor em teu ser. Teu amigo quer ser, quer dar-te poder, implantar seu amor em teu ser.
Querido Pai, de joelhos, assim como Jacó há tantos anos, estamos nesta hora prostrados diante de Ti. Cada qual com o coração aberto, e só Tu que és o Deus Todo-Poderoso, de Abraão, de Isaque, de Jacó e de cada um de nós, está passando pelas fileiras, pelos bancos desta igreja e sondando, lendo cada coração. Tu sabes o motivo pelo cada qual aqui está ajoelhado. E obrigado porque Tu és todo-poderoso e consegue ouvir cada uma das dezenas de orações que nesta hora estão sendo erguidas até o Teu trono de graça. Mas obrigado porque nesta hora, quando nos colocamos de joelhos, Tu sai do Teu trono e vem até nós e carinhosamente, amorosamente, colocas a Tua mão sobre o nosso ombro. Humildemente, Senhor, nesta hora eu Te suplico, para que cada filho Teu aqui presente nesta noite, sinta agora a Tua mão poderosa, amorosa, sobre cada ombro aqui presente. Que sintam o Teu toque. E que agora, quando voltarmos para casa, voltemos com a certeza de que aqui nos encontramos mais uma vez contigo. Querido Pai, um último pedido. Que a Tua escolta, Tu já estás aqui conosco, mas que agora os Teus anjos, a Tua escolta especial, os Teus seguranças particulares, desçam até aqui esta igreja e em segurança levem cada um dos Teus filhos de volta para casa. A semana é desconhecida, de trabalho, de estudos, de tantas atividades, mas agora com a certeza de que da maneira correta estamos iniciando, de joelhos. Tu estarás à frente conduzindo cada passo que dermos de agora em diante. Leva-nos, portanto, em paz. Te suplicamos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. De novo, que horas? 19h45, mas eu estou indo ali para a porta agora porque eu quero te dar um abraço. Que Deus te abençoe.